Meus queridos irmãos, vocês sabem que a simplicidade de Deus sempre foi uma meta que devemos ser aplicado na face da terra. E essa pessoa simples que está falando com você aqui, sou aqui de Itabaiana, Sergipe, nasci no ano de 59, filho de família católica, a qual minha mãe era a maior católica da região, e eu passei por sérios problemas a ponto de várias vezes tentar tirar minha própria vida. No livro do Oséias, capítulo 4, verso 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Então, para você ter o conhecimento de Deus, não é só você pegar a Bíblia e ler, não. Você tem que procurar entender o significado de tudo isso, né? Vou postar alguns vídeos para vocês, gravados por mim, e outros vídeos que está aí rolando nas redes sociais. Recentemente, né, acho que o mundo inteiro se surpreendeu, né, com a mensagem que o Papa Leão XIV, né, está falando aí sobre a questão de descartar a possibilidade, né, de usar o nome da Virgem Maria ou de qualquer santo, imagem de escultura, para buscar uma salvação. Não existe, porque a Bíblia deixa claro: não há salvação em outro nome debaixo do céu, a não ser Cristo Jesus, que está em Atos capítulo 4, verso 12. Então, eu tenho aqui já escrito um livro aí, por essa pessoa humilde. Muitas pessoas têm até estranhado, porque eu coloquei aqui, né, uma foto de Jesus, né? Aí uns dizem: você é católico? É. Os crentes dizem: não pode botar foto não. Eu vou até adiantar. Essa foto aqui, algo parecido aí, eu vi em 97, dentro da minha casa, né? Aí você vai encontrar essa resposta no livro de Daniel, capítulo 10, verso 5. Você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 1, verso 13, onde está escrito: um homem com a cinta de ouro acima do peito. Então, Jesus sabe o que faz, né? E a resposta final você vai encontrar no livro do Mateus, capítulo 13, verso 17. Profeta e justo desejaram ver o que eu já vi e não viram, e desejaram ouvir o que eu já ouvi e não viram. Então, abafe o caso, é assim que se diz. Então, pronto, esse livrinho aqui tem um ano que foi escrito, já vendi alguns exemplares. Se algum de vocês que estão me ouvindo querem, é só mandar pegar, só custa R$30. Mas por quê? Eu vou descartar a Bíblia? Claro que não. Foi através da Bíblia que eu consegui descobrir todo o segredo do Apocalipse. Não só descobrir, eu vivi o segredo do Apocalipse. Porque no centro do Apocalipse você vai ver que fala da mulher Babilônia, uma prostituta, né, sentada nas águas. Apocalipse 17, verso 15. As águas onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nação e língua. Então eu escrevi um livro pequeno, mas se torna grande porque ele tem inspiração bíblica, e o que eu escrevi aqui, eu vivi sonhos, visões e resolvi. Então, o sumário primeiro, a vinda do Espírito Santo, né? Segundo sumário, uma história de superação, onde entra a história de Abraão, porque eu tive filho com 2 mulheres. E aí eu fui pego de surpresa porque eu tive a mesma história de Abraão. Só que Abraão teve que abandonar a Agar com o filho Ismael, né? Porque foi no adultério. Deus não aceita aliança com adúltero, e todo mundo sabe disso. E comigo não foi diferente. Só que comigo, quando Deus mandou me chamar, ele mandou que eu largasse não só a mãe dos meus 4 filhos, inclusive está aí no livro, mas também a mãe do outro, né? Deus disse: nenhuma nem outra. Então houve um chamado, como está no livro do 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 e 12, eu não sabia, que eu já tinha sido escolhido desde criança. E aí, conheço o homem Cristo, que aos 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Então, nessa data, exatamente aos 14 anos, eu deixei de estudar, saí do colégio, fui trabalhar, e hoje eu conheço a Bíblia de um lado a outro, tá certo? Então, o terceiro sumário, a minha história de superação, porque também com o poder de Deus, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, eu superei todas as aprovações, tá certo? Agora, o quarto sumário, um arrebatamento secreto. Então, se a Bíblia diz: conheço o homem Cristo, que aos 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, e eu fui arrebatado em espírito, tá certo? Era eu dormindo e eu vendo primeiro, segundo, 3º céu. E o que foi que eu vi no céu? Satanás governando o mundo todo, terra, céu, mar. Ou eu sou doido?
Se você lê Apocalipse, você que é pastor, você que é evangélico, não importa. Se você quer conhecer a Bíblia, e toma cuidado com a Bíblia católica, que ela é toda distorcida. É difícil você encontrar um versículo. A Bíblia que Deus colocou na minha mão foi a Bíblia João Ferreira de Almeida. Isso foi em 97. Eu não frequentava igreja nenhuma. E aí eu comecei lendo a Bíblia e fui ver que Jesus, ele não estava voltando, ele já estava. O poder do mundo estava sobre ele, mas uma vez o povo não aceitou ele. Então, a história, né? O arrebatamento secreto, se você pegar esse livro aqui, eu explico tudo o que me aconteceu, tirado pela Bíblia, né? Aí vem, profecia confirmada, Sodoma e Gomorra. O que é que nós estamos vendo hoje? Destruição. Você vai ler logo em Mateus capítulo 11, verso 24, a mensagem de Jesus foi essa: no fim do tempo, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra vai ser menos do que com você. Aí nós vimos aí, né, agora, aqui no Rio de Janeiro, agora no final do ano, 121 pessoas como eu, como você, mas não conhecia a Deus, entrou na onda do diabo e foram mortos, deixando a família toda destruída. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, acho que é o verso 27, você sabe o que Jesus disse na época? Que as mulheres chorando, porque Jesus estava morrendo lá na cruz, e as mulheres choravam e batiam no peito. E Jesus disse: mulheres, chora antes por você mesmo, porque dia virão que dirão: bem-aventurado as estéril que não deram luz nem amamentaram, porque o seu sofrimento vai ser menor. Então vocês vão ler no livro, que eu já tenho essa passagem aqui, e tem Sodoma e Gomorra, como eu falei, né, que são destruição, que é isso que nós estamos vendo. Inclusive a gente vê aqui no mês de novembro um ciclone que teve aqui no interior do Paraná. A cidade foi toda destruída. Se ligue, viu? Aí aqui outro, amor e ódio. Existe amor hoje na face da terra? Amor carnal? Porque lá no Evangelho de João, que está aqui, você pode ler, no livro tem escrito, capítulo 15, verso 18, Jesus disse: olha, antes de eu ser odiado, odiar a Jesus sem motivo. Jesus nunca deu motivo para ninguém odiar ele. E hoje o que você vê hoje é falsidade, é traição, é inveja, entendeu? Você chega na casa de umas amigas: oi amiga, como é que vai? Tudo bem? Toma cuidado que você pode perder o quê? Sua paz, entendeu? Cuidado, viu? Porque não são no meio dessas pessoas que está vindo a falsidade. E o outro eu coloquei uma jornada no mundo político. O que é que nós vemos hoje na política? Corrupção. Você vai ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Os males e a corrupção dos últimos dias. Em outro vídeo eu falei. Observe o que nós está vivendo. Toda a vida nós foi oprimido por políticos, porque eles ganham do voto do povo, vivem com dinheiro, né, pago pelo povo, e vive, infelizmente, porque não dizer, a maioria dele afanando o dinheiro do povo. Então, de 2003 para cá, aí o Satanás foi expulso para a terra, entendeu? E está aí fazendo a festa. Presidente, está acabando com tudo. E a gente tem pessoas que ainda aplaudem um homem desse, porque está falando ele que ele é o pivô de tudo. No meio dele tem pessoas igual a ele, pior do que ele. Que esse significa o poder da besta da terra, que vinha para destruir a nação. O nosso Brasil está sendo destruído por causa desse, né? Eu não estou falando como homem não, estou falando espiritualmente. É tanto que o PT, vocês podem ver, entendeu? PT, Partido das Trevas, aonde o próprio presidente diz que o demônio está falando com ele. Acertou, cabo velho. De Deus você não conhece nada, tá certo? E último aqui, um resumo desse livro. Então você pega um livrinho desse aí, custa só R$30, onde você tiver, a gente vai saindo vendendo, sabe Deus até quando, porque do jeito que as coisas, qualquer hora dessa, vão mandar me matar, porque o que eu aprendi aqui não pode ficar impune. Então, eu vou fazer uma pausa e vou gravar outro vídeo falando sobre o que o Papa Leão XIV está falando sobre a Virgem Maria. Para ainda. A Virgem Maria, assim como mulher, né? Vamos dizer, foi a mãe de Jesus, ela fez isso e aquilo. Ela só foi palco, serviu de palco, para que o poder de Deus viesse para a terra, para trazer uma pessoa que tivesse caráter. E esse caráter não é a Virgem Maria. O caráter que Deus criou foi através de Jesus. Porque Jesus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Aí eu posso dizer, que caráter Abraão teve? Que caráter Davi teve? Que caráter Salomão teve? Se ele teve 1000 mulheres. Davi tomou a mulher do melhor amigo e ainda mandou matar ele, que foi Urias. Ou não é verdade? Que caráter teve o rei Acabe?
Deus disse, não case com mulher que adora outros deuses. Ele casou com Jezabel, que esse poder de Satanás dos últimos dias que veio como Jezabel. Eu sei. Leia Apocalipse capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara, profetiza. Aí está um mundo cheio de profeta, sem saber que o espírito da Jezabel está dominando a humanidade, só que ela não existe mais. Ela morreu em cima dessa pessoa pequena que está aqui, carnalmente falando, mas com o poder do Pai e do Filho. Certo? Então, preste atenção, leia as coisas direito, e agora vamos falar da história do Papa 14, né? Por aí, beleza? Então, vamos para outro vídeo.